Eu queria falar que, assim, acho que a pandemia teve só coisa ruim, mas uma das coisas boas é que aproximou as universidades, as pessoas, e deu essa oportunidade para a gente, eu, a Fernanda, todo mundo que está no grupo, se aproximar de muita gente. E o mais legal é que, assim, esse tipo de discussão é muito bacana, porque, assim, ser médico do dia seguinte é super fácil, né? É muito fácil ser médico do dia seguinte. Só que a gente também é médico da linha de frente, isso que é o mais legal, né? Então a gente sabe de todas as dificuldades, a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Porque todas as decisões são extremamente difíceis. A gente só está aqui para compartilhar e aprender junto com vocês também. Isso que é o mais legal. A gente está aprendendo nas lives junto com todo mundo, com as experiências locais, com a particularidade de cada local. Isso tem que ser muito considerado. E uma outra coisa que eu queria dizer é que se vocês têm gente aí da UBS, da linha de frente, que possam entrar, chamem as pessoas, não só médicos, mas enfermeiros, fisioterapeutas e administradores. É muito importante que todos estejam aí nas lives para a gente poder acertar o fluxo. É bem importante mesmo, tá bom? Fê, se quiser se apresentar. Bom, meu nome é Fernanda Espadoto Batista, eu sou do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, eu sou coordenadora do ambulatório de alto risco, uma das, diretoras lá do serviço, e no meu histórico em relação ao Covid é que o HC se dividiu ano passado na primeira onda. A gente liberou, como a gente era referência do Estado, né, era o plano de contingência do Estado de São Paulo, nós fomos o Instituto Central, onde a obstetrícia está inserida, ficou para atender só Covid. Nós levamos, a gente achou que era importante continuar o atendimento de alto risco e levamos o alto risco para o hospital universitário. Mas eu sou dos 16 que ficaram no Instituto Central atendendo gestantes com Covid. Então eu estou nessa função desde março de 2020. E aí a gente tem uma curva de aprendizado, acho que todos nós que estamos nisso há mais de um ano, né, todos, uma curva de aprendizado de coisas que a gente foi aprendendo como manejar as gestantes com Covid. E para mim é um prazer estar aqui partilhando, como o Alan disse, e aproximando a universidade, os centros universitários, de quem está realmente na ponta atendendo, né? Que eu acho que não tem o porquê a gente produzir o conhecimento em universidades e a gente não o disseminar. E aí eu acho que esse é um embrião, se Deus quiser, o Covid vai passar e nós vamos continuar tendo essas reuniões para discutir obstetrícia de alto risco, para discutir redução de morte materna por outras causas que não só o Covid. Então, esse é meu desejo futuro e eu espero que a gente consiga manter esse grupo de apoio aí no Brasil inteiro. Então, hoje nós estamos aqui com Minas Gerais, né, com a Regina Guiar, representando o Estado, e as meninas de Montes Claros, que já me perguntaram onde fica, eu vou pedir para elas começarem se apresentando o serviço e apresentando geograficamente onde elas estão inseridas em Minas Gerais. Obrigada, meninas. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Flávia, eu sou coordenadora da maternidade do Hospital Universitário de Montes Claros. E Montes Claros é uma cidade que fica no norte de Minas e a gente, na verdade, a gente é uma referência em toda uma macro-região. A gente aqui é uma cidade que atende, além da cidade de Montes Claros mesmo, todo o norte de Minas Gerais e o sul da Bahia também. Então, a localização nossa, basicamente, é essa. O nosso hospital, ele é um hospital universitário, 100% SUS, e com a pandemia chegando, né, a gente se tornou, a princípio, referência para a Covid, né, e aí nós sentimos realmente que no início a coisa era muito difícil, que a gente não tinha muitas orientações, como conduzir, como levar, principalmente quando chegava a gestante, ainda era mais complexo. Mas hoje nós temos no hospital universitário 20 leitos de CTI Covid, nós temos 12 leitos de enfermaria, e a nossa maternidade, ela tem 28 leitos, e nós temos 2 leitos de isolamento de Covid para aquelas pacientes que são internadas, que não com alguma intercorrência, né, ginecológica, obstétrica, e que são internadas para ficar no isolamento por alguma outra intercorrência.
Bom, a gente tem uma média de partos, a nossa maternidade é em torno de 280, 300 partos por mês. Somos também maternidade de alto risco e a gente conta também com 10 leitos de CTI NEO, tá? Então, a nossa estrutura é uma estrutura que ainda muito carente, a gente tem muitas necessidades, mas a gente tenta fazer o melhor por aqui. Ok? A Olívia é a residente R3, ela foi a residente também que, juntamente comigo, com o professor Hubert e com a participação da Regina Amélia, conduzimos este caso, né? Então, assim, nós temos uma equipe de profissionais que trabalha com alto risco, e eu gostaria de agradecer a toda essa equipe, porque não fui eu que conduzi sozinha, né? Na verdade, toda essa equipe é muito importante para a gente. Ok? E agradecer mesmo o convite. Para a gente que está participando aqui do norte de Minas, né, com profissionais que são tão capacitados assim, é só aprendizado para a gente mesmo. Então, esse caso vai servir tanto para a gente mostrar mesmo para os novos profissionais aí esse caso, que graças a Deus foi um caso de sucesso, e também a gente aprender com a discussão, que eu acho que vai ser muito enriquecedora. Olívia, se quiser se apresentar e apresentar o caso, acho que pode ir lá. Já podemos colocar o caso? Acho que já. Então, vamos. Não aconteceu aqui. Apareceu. Está aparecendo daquele jeito. Puxa. Deixa eu ver se às vezes a gente resolve. Só colocar em modo apresentação que tá aparecendo direitinho, tá? Ok. Foi aí? Foi só colocar em modo apresentação ali na parte de baixo, aí já a tela fica em... Já colocou, para mim já está aparecendo tela de apresentação aqui. Mas para a gente não. Não. Deixa eu ver. Eu estava tendo esse mesmo problema com, eu acho que é versão do Google Meet, alguma coisa assim. Eu tive esse mesmo problema do HC a semana passada. Eu não sei se, de repente, talvez a gente vá ter que ver assim, né, sem ser modo apresentação, porque se você põe na apresentação, depois você não consegue mudar também os slides. Posso tentar daqui, Olívia? Se daqui Pode, vai? por favor. Então, interrompe a apresentação, Olívia, e vamos ver se a professora Regina consegue. O Meet tem dado esses tilts de vez em quando, né? A professora Rosiane está aí com a gente também, a nossa chefe, ela que está coordenando junto com o professor Braga, né, esse grupo de de apoio aí, tá bom? Me digam se entrou. Bom dia, professora Rosiane. Bom dia. Me diga se entrou na tela inteira. Entrou na tela inteira, Perfeito. Regina. Posso passar daqui então, Olívia? Pode sim, por favor, Regina. Você me dá o comando, por favor. Aqui ela vai passar para a gente aqui? Aqui ela vai passar para a gente. Olívia, só você vai falando para a Regina que quando ela compartilha, ela perde aqui as referências do encontro aqui para a gente vai dando comando de voz para ela, tá bom? Tá, combinado. Então, vamos começar. Obrigada, viu? Então, começando o nosso caso, então, a identificação do nosso caso é uma paciente JPLS, é uma paciente natural aqui de Montes Claros mesmo, 35 anos, e ela trabalha como agente de saúde de uma SF aqui de Montes Claros. Ela é casada, é a segunda gestação dela, ela é uma gesta 2/1, nenhum aborto, e é uma paciente previamente ígida.
Então, na admissão dela, ela foi admitida no HU, aqui de Montes Claros, com a idade gestacional de 29 semanas e 2 dias, queixando de sintomas gripais iniciados há 9 dias. Ela já veio com teste de Covid positivo do dia 1/3, e ela chegou em bom estado geral, ela estava corada, nictérica, hidratada, a pressão dela estava 110/60 e assim manteve-se por todo o pré-natal dela, ela não tem nenhuma medida alterada de pressão, e estava com a saturação de oxigênio de 88% em catéter nasal a 5 litros por minuto e 96% em máscara de alto fluxo a 15 litros por minuto. E chegou com a temperatura axilar de 37,9. O exame obstétrico dela foi solicitado a avaliação da ginecologia e da obstetrícia e veio sem alterações, um exame ok. Foram solicitados alguns exames, que veio uma função renal, hepática e todos os outros exames de laboratório dentro dos limites de normalidade. Foi solicitada a TC de tórax na admissão, que veio as opacidades em vidro fosco, com distribuição bilateral, com predomínio de áreas de consolidações em lobo inferiores e no lobo superior esquerdo, com acometimento entre 25% e 50% do parênquima pulmonar, um nível alto para suspeição de pneumonia de origem viral. Por conta dessa história, né, e por conta dessa TC de tórax, eles optaram por fazer a internação dela em CTI COVID e solicitaram o acompanhamento da GO e da clínica médica para seguimento do caso. Então, no primeiro dia de internação hospitalar, ela estava com idade gestacional de 29 semanas e 3 dias, ela estava hemodinamicamente estável, estava mantendo uma taquipneia discreta, mesmo em uso de máscara de alto fluxo a 8 litros por minuto, mas sem esforço respiratório. O exame obstétrico permanecendo sem alterações e os exames laboratoriais todos também dentro dos limites de normalidade. Foi prescrito para ela, pela GO, a dexametasona para maturação pulmonar e mantido o antibiótico que tinha prescrito para ela, que foi a ceftriaxona e a azitromicina. No segundo dia de internação hospitalar, ela estava com 29 semanas e 4 dias de idade gestacional, ela mantendo-se, precisando da máscara de alto fluxo, precisando do oxigênio suplementar e saturando 95%, mas com esforço respiratório e taquipneia. Ela estava mantendo febre, mesmo em uso da ceftriaxona e azitromicina, e o exame obstétrico mantendo sem alterações. Os exames laboratoriais dela mantendo dentro do limite de normalidade, e por conta da manutenção dessa febre, eles optaram por suspender essa ceftriaxona e azitromicina e iniciar a piperaciclina e tazobactam para ela. Foi orientado para ela o decúbito lateral esquerdo, com o objetivo de otimizar a ventilação do pulmão direito, que cursava com menor acometimento em exame de imagem. E eles, pela primeira vez, eles discutiram com a gente a possibilidade de interrupção da gestação. E a gente optou pela não interrupção, alegando que a interrupção precoce, tão precoce assim, prejudicaria a paciente e aumentaria a mortalidade materna. Então, a gente optou pela não interrupção. No terceiro dia de internação hospitalar, ela estava com 29 semanas e 5 dias, mantendo-se estável, mas ainda necessitando do oxigênio suplementar em máscara de alto fluxo a 7 litros por minuto, mantendo uma leve taquipneia e esforço respiratório. Com a mudança do antibiótico para o pipetazo, ela manteve-se afebril nas últimas 24 horas e o exame obstétrico manteve-se sem alterações. Novamente, foi discutido com a GO a possibilidade de interrupção da gestação. A GO levantou novamente a questão da mortalidade e a gente optou novamente pela não interrupção. No dia seguinte, com 29 semanas e 6 dias, a paciente manteve-se ainda com a necessidade de O2, mas a saturação começou a entrar em declínio, a gente orientou a questão de manter essa saturação em níveis maior que 94, 95, e o exame obstétrico manteve sem alterações. Por conta dessa queda de saturação, foi optado por realizar a ventilação não invasiva, VNI. Nesse mesmo dia, após o VNI, a paciente manteve-se com esforço respiratório, mesmo na máscara de alto fluxo, a 15 litros por minuto. E aí, eles optaram por realização da intubação por ventilação mecânica invasiva. A paciente adaptou-se bem à ventilação mecânica e, por conta da ventilação mecânica, novamente eles discutiram com a gente a possibilidade de interrupção da gestação. Nós realizamos uma cardiotocografia, que veio uma categoria 1,
E nós orientamos também a não necessidade de interrupção imediata. A gente optou pela não interrupção. Com 30 semanas de gestação, no dia seguinte, ela estava no leito entubada, bem adaptada à ventilação mecânica e hemodinamicamente estável inicialmente. Porém, ela evoluiu com hipotensão arterial, com necessidade de noradrenalina, então ela precisou de aminas vasoativas. Foi solicitado novamente a avaliação da ginecologia para avaliar a interrupção da gestação. E a GO, a gente foi nesse dia que a gente conseguiu discutir o caso com a doutora Regina, que a gente optou pela realização de pronação da paciente sem indicação, porque eles estavam com receio de pronar a paciente por conta da gestação. A gente orientou a forma correta de pronar a paciente, usando coxim, se tivesse necessidade. Orientamos manter essa saturação de oxigênio sempre acima de 95 por conta do bem-estar fetal. E trocamos a heparina, que estava só uma dose profilática, por uma anticoagulação plena. E aí, orientamos que apenas em casos de piora clínica e em casos de extrema gravidade materna ou sofrimento fetal, que a interrupção seria indicada. No 6º e no 7º dia de internação hospitalar, com 30 semanas e 1 e 30 semanas e 2, respectivamente, a paciente estava no leito, às custas da nora, que tinha ligado no dia anterior a 10 ml/hora, sedada, adaptada à ventilação mecânica, e começaram a reduzir os parâmetros da ventilação, levando em consideração as orientações que a gente tinha dado no dia anterior. O exame obstétrico mantendo sem alterações. No 8º dia de internação, ela estava com 30 semanas e 3 dias, hemodinamicamente estável ainda às custas da norepinefrina, 5 ml/hora. Ela evoluiu com febre novamente, com crescimento de corpo na hemocultura. Ela passou por uma avaliação multidisciplinar de toda a equipe que encontra no CTI Covid, tanto obstetra, tanto anestesista, tanto os fisioterapeutas, os médicos clínicos intensivistas. Foi discutido com o marido dela a possibilidade de interrupção e foi optado por iniciar a vancomicina e aguardar 12 horas após o efeito da vancomicina para avaliar se essa febre cessaria ou não. E aí sim decidir sobre a interrupção da gestação. O exame obstétrico mantendo-se em alterações. Foi feito nesse dia também ultrassom obstétrico com Doppler, que veio um feto cefálico com PBF de 8 em 8, um ILA de 8, com maior bolsão de 11, com maior bolsão de 3,2, um peso de 1,592 kg, no percentil 50 e um Doppler normal. Aí nós apresentamos também, né, nossa primeira dificuldade que a gente tem aqui na nossa região, que a gente solicitou esse ultrassom desde a internação, e por conta de problemas técnicos em relação ao aparelho, locomoção da máquina de ultrassom, contaminação do aparelho, a gente conseguiu fazer só no 8º dia de internação, mesmo tendo sido solicitado no 1º dia. Então, é um dos nossos problemas que a gente está enfrentando aqui em relação ao Covid, é essa questão. E aí, como eu já falei, a gente iniciou a vancomicina e ela se encontrava no dia 6 de pipetados. No 9º dia de internação hospitalar, ela estava com 30 semanas e 4 dias, estável hemodinamicamente, sem aminas. A gente conseguiu fazer o desmame de aminas, bem adaptada à ventilação mecânica, com parâmetros mínimos. Foi iniciado o desmame da sedação para tentar retirar ela da ventilação mecânica. Ela manteve-se afebril nas últimas 24 horas, né? A vancomicina conseguiu suspender essa febre de início e o exame obstétrico sem alterações. Mas mesmo com essa melhora dela e com a tentativa de retirada da ventilação, novamente foi discutido com a gente a possibilidade de interrupção da gestação. E mais uma vez a gente levou em consideração a questão do aumento da mortalidade e optamos pela não interrupção. Completou o 7º dia de pipetazo, foi suspenso o pipetazo e mantido só com a vancomicina. No 10º dia de internação hospitalar, ela estava com 30 semanas e 5 dias, mantendo-se estável sem aminas. Ela evoluiu com ótimos parâmetros ventilatórios, com um bom reflexo de tosse. Volta um para isso. Volta um para mim, por favor, Regina. Mais um, por favor. Isso. E aí a gente foi realizado o teste, né, para respiração espontânea, teve uma excelente resposta e foi realizado a extubação dessa paciente, que a primeira instância ela manteve-se sem intercorrência.
Ela manteve-se febril nesse dia, mesmo usando a vancomicina, e o exame obstétrico sem alteração. Porém, nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, ela evoluiu com falha de extubação, ela apresentou laringoespasmo, broncoespasmo, e foi necessária uma nova intubação por conta do nível de saturação que ela se encontrava. Então, foi uma via aérea mais difícil, foi solicitada a intubação pelo médico anestesista, intubação difícil, e nesse momento, novamente, foi solicitada a AGO, a possibilidade da interrupção da gestação. Nós novamente realizamos uma nova cardiotópica, veio uma categoria 1, nós optamos pela não interrupção. Orientamos a questão da nebulização da hidrocortisona e ela já se encontrava em D2 de vancomicina. No 11º dia de internação hospitalar, ela estava com 30 semanas e 6 dias, estava usando Nora novamente a 2 ml hora, mantendo febre. Os exames do dia realizados, ela estava com uma função renal boa, mas estava mantendo-se oligúrica, com urina concentrada em sonda vesical de demora. O exame obstétrico manteve-se sem alteração. Por conta dessa oligúria e dessa febre persistente, mesmo em uso da vancomicina, novamente foi solicitada a avaliação da GO para discutir a interrupção da gestação. E nós optamos pela não interrupção, que ainda a gente conseguia manter essa paciente em observação e em vigência da ventilação para bem-estar fetal, e foi optado pela não interrupção. Nós pedimos para otimizar a hidratação, levando em consideração a oligúria, com a questão do líquido amniótico, otimizamos essa hidratação da paciente e iniciamos o meropenem. Ela já estava no D3 de van. Então, ela começou o mero e estava no D3 de van. No 12º e 13º dia de internação hospitalar, ela mantendo-se em uso de Nora, mas já em desmame a 1 ml hora, foi programado pela clínica a realização de uma traqueostomia precoce, para tentar, por conta desse laringoespasmo, do broncoespasmo, uma traqueostomia precoce para tentar tirá-la da ventilação mais precocemente, mas estava ainda mantendo febre e o exame obstétrico sem alteração. Novamente, foi discutido com a GO a possibilidade de interrupção da gestação. A gente realizou uma cardiotópica, uma CAT1, e novamente a gente bateu o pé aí para não interrupção da gestação nesse momento. No 14º dia de internação hospitalar, com 31 semanas e 2 dias, a paciente evoluiu na madrugada do 14º dia, com instabilidade hemodinâmica, ela estava oligúrica, mas evoluiu com taquipneia, uma taquicardia, uma cianose, associada a uma crise hipertensiva, uma pressão arterial que chegou a 200 por 120. Foi solicitada a avaliação da GO nessa madrugada, a gente fez uma cardiotocografia e evidenciou uma categoria 2. Como a gente não tinha condições de realizar as medidas de ressuscitação intrauterina, e era uma categoria 2, que falava mais a favor até de uma categoria 3, quase uma 3, a gente indicou o parto cesariano e iniciamos o sulfato de magnésio. Então, o parto cesariano foi realizado nesse mesmo dia, às 3h55 da manhã, foi extraído o RN, sexo masculino, o ápiga 8 e 9, o RN nasceu excelente, mas aí a paciente evoluiu com atonia uterina importante, que foi revertida com sutura compressiva de Belinch e os uterotônicos. O parto realizado em bloco cirúrgico e o RN encaminhado ao CTI-NEO. Tínhamos até proposto, quando a gente conversava sobre a interrupção da paciente, em realizar o parto no próprio leito de CTI, porque o parto seria realizado só em caso de extrema gravidade materna. Mas aí, discutido com a equipe, foi visto que encaminhar essa paciente para o bloco cirúrgico não traria malefícios para a paciente, que esse transporte seria seguro. Então, por isso, a gente encaminhou essa paciente ao bloco cirúrgico. Novamente, a paciente em leito, depois levada novamente ao CTI, ela estava mantendo-se levemente ictérica, mas mantendo-se estável, sem necessidade de aminas ainda, e com níveis pressóricos mantendo-se elevados. Nós solicitamos, então, para ela propedêutico para a síndrome HELP, e monitorizamos a pressão arterial bem de perto dessa paciente. No dia seguinte, a paciente mantendo-se sedada, em ventilação mecânica, estável hemodinamicamente, mantendo com níveis pressóricos elevados. Os exames do dia que a gente tinha solicitado no dia anterior, foi uma hemoglobina de 7,7, um hematócrito de 21, plaquetas de 218 mil, um LDH 728, levemente alterado, uma bilirrubina total de 1,71, bilirrubina direta de 1,48,
bilirrubina indireta de 0,23, TGO 82, levemente alterado, um TGP de 28, um ácido úrico de 5,2, ureia de 73 e uma creatinina de 1,18, mantendo-se febre. Então, foi iniciado para ela metildopa, 1 grama dia, e por conta desses exames laboratoriais, a gente suspendeu o sulfato de magnésio. No 16º dia de internação hospitalar, a paciente estava estável, sedada ainda, entubada, bem adaptada à ventilação. Nós solicitamos novos exames que já veio com um decréscimo de hemoglobina, a hemoglobina que estava 7,7 caiu para 6,4, e aí nós optamos por iniciar para ela com o concentrado de hemácias. Ela estava, ao exame, uma melhora da icterícia completa, mantendo-se febril, com bom controle pressórico após a instauração da metildopa e o exame obstétrico sem alterações. No dia seguinte, a paciente evoluiu com bom nível de consciência e foi realizada a extubação com sucesso, sem sinais de laringoespasmo ou broncoespasmo, e sem sinais nenhum de esforço respiratório. A paciente manteve-se estável hemodinamicamente, a diurese, que ela estava ligúrica, manteve-se com uma boa diurese em 24 horas. Os exames do dia mostraram melhora da anemia após a realização de um concentrado de hemácias e estava fazendo uso de oxigenoterapia com catéter a 2 litros por minuto. Foi reduzida a metildopa para 750 miligramas dia e iniciado hidroclorotiazida 25 miligramas dia. E aí foi reduzida, que ela estava usando a heparina que a gente tinha entrado com dose terapêutica, foi reduzido para dose profilática. No 18º dia de internação, a paciente estava estável no leito, em uso de oxigênio a catéter a 2 litros por minuto, apresentando uma força globalmente reduzida, com dificuldade importante na fala, e a febre persistindo ainda. O exame obstétrico manteve-se sem alterações. A GO, então, por conta que estava excelente da parte obstétrica, a gente deu alta, colocou à disposição para eventuais intercorrências. Por conta da persistência da febre, foi iniciado levofloxacino, associado ao D10 de vancomicina, e por conta dessa força reduzida, foi solicitado um TC de crânio para ela. No outro dia, a paciente evoluiu com ótimo nível de consciência e boa diurese, a febre persistindo e mantendo boa saturação de oxigênio em ar ambiente. No 20º dia de internação, ela estava hemodinamicamente, estava com tendência à hipertensão, consciente, usando O2 somente a 1 litro por minuto, e aí ficou afebril. A TC de crânio veio uma área hipoatenuante em região de núcleo capsular esquerda, sugerindo um infarto lacunar. Por conta dessa imagem, foi solicitada a avaliação da neurologia, que indicou que tratava-se de uma sequela isquêmica encefálica, sendo necessária reabilitação após a alta médica, e manter enoxaparina profilático associado a AS e simvastatina. E aí, nesse dia, ela recebeu alta do CTI Covid e foi encaminhada para a enfermaria. Na enfermaria, nos dias subsequentes, a paciente evoluiu com uma melhora gradativa do quadro, acompanhado do esposo, estável hemodinamicamente, sem necessidade de aminas vasoativas, respirando em ar ambiente, sem esforço respiratório e afebril. Foi retirada todas as sondas, tanto nasentérica quanto vesical, com boa aceitação, o sono, o apetite, os hábitos fisiológicos preservados. A fala ainda estava prejudicada, mas ela estava com melhora gradual da fala, e ela recebeu alta médica, então, no 37º dia de internação hospitalar. Falando do RN, que estava no CTI-NEO, ele manteve-se no CTI-NEO, então, até o 35º dia de vida, em cuidados intensivos, e também recebeu alta hospitalar em excelentes condições. Na presente data, a gente contactou para ela por telefone, eu liguei para ela por telefone, ela está super agradecida, excelente relação com o RN, em aleitamento materno e em plena recuperação do quadro, cada vez melhor, ainda com uma ligeira dificuldade da fala, mas fazendo a reabilitação e se encontra em cada dia melhor. E foi isso, nosso caso. Legal, legal, muito bom, viu? Parabéns mais uma vez, né? Para quem não estava aí, a gente já no começo, antes da apresentação delas, a gente já tinha dado os parabéns pela condução, pela coragem na condução aí,
por ter segurado todo esse tempo para a resolução, porque com certeza pioraria o quadro dela e talvez o desfecho não seria dessa forma tão bom, né? Agora, ter a coragem também é uma coisa, de segurando também é uma coisa muito, muito importante. E para isso, eu acho que é uma coisa que me chama um pouco a atenção, é muito importante que tenha-se um grupo para ser sustentado. Se a gente tem uma pessoa só para dar essa opinião, não, vamos segurar essa gestação, fica uma coisa muito individual. Se você tem o respaldo de um grupo, de pessoas por trás e fazer reuniões para discutir os casos, isso ganha muita força, né? E foi o que vocês fizeram. Acho que todos os serviços grandes têm que fazer isso, e eu acho que vocês estão de parabéns pela condução do caso, né? Fê, você quer falar alguma coisa? Não, é assim, eu acho que o Alan resumiu, eu tinha falado no comecinho, né? Como disse o Alan, faço minhas palavras deles, acho que foi um dos casos que eu vi mais bem conduzidos em todos os timings. A doutora Rosiane depois quiser falar, mas assim, olha, muito parabéns pela condução, e eu acho que a gente pode voltar em alguns pontos, né? O Alan preparou aí uns slides, o Alan vai falando, a gente vai complementando, e vocês também podem falar aí a cada passo desses, as dificuldades, como a gente pode suprir dificuldades e tudo mais, tá? Para já, eu quero falar para vocês que, assim, a sua maior dificuldade que você apontou, a falta de Doppler, talvez não faça tanta diferença assim. Nós vamos falar um pouco disso, tá? Mas, sim, é importante a gente ter o Doppler, mas a alteração principal fetal no COVID, relacionada à hipoxemia, não é alteração de Doppler, tá? É alteração mesmo de cardiotópico. E as pacientes internadas em UTI com a infecção grave também pode ter alteração no volume de líquido amniótico. Então, acho que são as duas principais dificuldades que, assim, as duas, se a gente, no mínimo, conseguir monitorar isso, que era o que vocês fizeram, vocês viram que vocês indicaram por uma cardiotocografia. Eu falo que o COVID me remete à minha época de residência médica há 27 anos atrás, né? Porque, assim, você precisa desses dois instrumentos, e vocês viram que vocês não perderam o timing da resolução, vocês viram que a cardiotoca foi o suficiente para indicar e identificar esse bebê estando em risco e fazendo parto, tá? Então, acho que, assim, essa é uma das mensagens principais, e parabenizar vocês por essa persistência, né? Eu estou vendo que o doutor Yurian, que é intensivista, está aqui também, mas ele está virando quase obstetra. O Yurian já não faz a gente fazer o parto para resolver o COVID, que eu sei, né? Então, assim, mas todo intensivista tem essa angústia, que acha que se você fizer o parto, você vai melhorar, porque vai melhorar o drive respiratório, e vocês contrapuseram exatamente como a gente acha que tem que ser feito. A gente não bota paciente em mais risco cirúrgico. Se está precisando melhorar o drive respiratório, vamos virar ela de posição, que isso melhorar a posição prona na gestante melhora o drive respiratório da gestante. Então, Alan, se você quiser passar, e a gente vai começar. Professora Rosiane, quer falar alguma coisa, professora? Desculpa, gente, eu escutei, mas quando vocês começaram a falar, eu estava conversando com o Tomás aqui, que sofreu um acidente ontem, e aí, perdão. Mas eu vi o caso, é muito interessante, né? Acho que vi os obstetras todo dia sendo chamados para resolver, mas eu acho que o obstetra tem que se apoderar mesmo da paciente, da indicação. Eu muitas vezes brigo aqui na escola, que eu falo que oftalmo, ortopedista, cardiologista não indica tipo de parto, nem quando eu faço parto. Ele conversa comigo, mas quem indica somos nós. E eu vou lá, né, que nem o pessoal aí da USP também, né, eu já soube que a Rosana também vai, tem que ir lá no oftalmo, tem que ir na ortopedia, todo dia brigando pela paciente. Mas nós é que estamos mais certos. Muito bom. Vou mostrar algumas coisinhas, então, para vocês, que eu acho que vai ser bacana. Então, vamos lá. Acho que uma das coisas legais que a gente pode mostrar aqui é justamente a classificação inicial, né, Fê? Acho que isso é bem importante, que essa paciente, ela já chegou ali com um quadro bem grave, né, um quadro mais avançado mesmo, que ela já estava com
desconforto e já estava com oxigenação já, né? Mas acho que isso até para quem está na ponta é muito importante que saiba, né? Eles têm 3 classificações de gravidade, uma leve, moderada e grave, sendo que, muito importante para quem está lá na ponta, se a gestante, eu não estou falando de pacientes não gestantes, se elas tiverem dispneia, ela já salta para o quadro moderado. Por quê? Porque a gestante evolui muito rápido, tá? Então, eu tive uma paciente nessa semana, no consultório, que foi exatamente assim. Ela falou, não, mas eu estou bem, só estou com falta de ar. Eu falei, não, isso não é só falta de ar. A falta de ar é um ponto extremamente importante. Você vai para o hospital. Não deu outra. Ela chegou no hospital, numa questão de 12 horas, ela já estava com catéter de O2, saturando mal e recebendo todas as medicações. Então, de fato, a gestante evolui muito rápido, e principalmente com a P1. Outra coisa que me chamou bastante atenção é que ela estava no D9, né? E realmente a P1, aí, a nova variante, ela piora um pouquinho mais tarde. Antigamente seria no 7º, essa nova está piorando acima do 10º. Ela piorou até um pouquinho antes do que a gente espera, talvez, né? Mas olha que interessante, no quadro moderado, a gente sempre tem que ver que se ela tiver tosse, mais febre persistente diária, é um quadro moderado. Se ela tiver piora do quadro com qualquer um desses critérios, saturação menor que 95, frequência respiratória acima de 24, a gente já passa para o quadro moderado. E se a gente tiver dispneia, desconforto respiratório, pressão persistente no tórax, a saturação baixar de 95, frequência respiratória acima de 30 e PaO2 sobre FiO2 menor que 300, ou cianose labial e de rosto, ela entra no quadro grave. Essa paciente, ela não estava saturando menos que 95, não estava saturando mais que 95 em ar ambiente, por isso ela precisou de uma ventilação, né? E dessa forma ela já foi direto para o quadro grave. Tá bom? Uma coisa que eu também queria mostrar para vocês, que eu acho que é bastante interessante, são esses números, né? Quantas gestantes a gente tem que evoluíram a óbito por Covid-19 confirmado? Isso eu estou excluindo os não especificados, tá? Os que estão em investigação. Infelizmente, na semana do Dia das Mães, a gente atingiu mais de 1.000 mortes, tá? Sendo que em 2020 a gente teve 456 e já em 2021, 575. Quem quiser ver esses dados, eles estão no Observatório Obstétrico de Covid-19, tá? Eu mandei o link ali no chat. A gente já teve 1.031 óbitos, tá bom? Sendo que em 2020, a letalidade de internadas, então, que é impossível a gente saber quantas grávidas pegaram Covid, tá? Ela foi de 5,5%, tá, e para P1, para essa variante nova, já foi para 11,3%, o que não teria muita lógica, porque a gente está testando mais, então a gente diluiria o denominador, teria que reduzir esse número, e outra coisa que a gente está sabendo manejar melhor a paciente, então não tem lógica a gente ter um aumento de letalidade. E para puérperas, com certeza aquela que a gente acaba fazendo a cesárea inadvertidamente, e olha o caso aí, né? É muito mais alta, a gente foi para 22% de letalidade. Então aqui, mais uma vez, chamando para a importância de ter segurado esse caso, tá bom? Olha que interessante também, ó, de acordo com os trimestres, não há variação entre os 2 anos, mas olha, se concentra muito aqui, 70% dos óbitos estão em terceiro trimestre puérperas. Então, é exatamente isso que acontece. A paciente pega no terceiro trimestre, evolui mal, acabam operando antes da hora e a paciente evolui bem mal mesmo, né? Quantas comorbidades a gente tem? Obesidade, cardiopatia e diabetes, e por não ser excludentes, né? Então, eles de fato fazem a maioria ali das comorbidades que causam a doença, tá bom? Fê, você quer falar alguma coisa? Quer que eu coloque algum slide específico aqui? Eu gostaria só de voltar no slide 1 de tratamento, só para a gente discutir um pouquinho os manejos, a estratégia de tratamento em cada fase, né? Sim. Então vamos lá, tá aí. Então, vamos lá, gente. Em primeiro lugar, aquele quadro leve que o Alan falou, né? É aquele quadro que fica em casa, sim, mas gestante tem que ficar em casa sendo monitorado. Você vê que essa moça foi testada com teste de antígeno precoce, talvez por ser profissional de saúde, né? E ela, eu imagino que ela tenha sido monitorada e orientada, porque ela procura realmente no sinal de pior, ela procura e é prontamente internada. Então, acho que esse é o primeiro ponto, que no quadro leve,
a gente não faz nada, mas a gente observa, porque pode ter uma evolução desfavorável na gestante, como disse o Alan, em pouco tempo, né? E no quadro leve, como que ela fica em casa? Ela fica em casa e a gente brinca que toma canja de galinha ou chá de vó, né? Assim, não tem tratamento específico nessa fase, gente, tá? Assim, eu gostaria a professora Rosiane sempre pede para eu falar assim, não use heparina em casa, não use heparina em casa, não tem indicação, você não tem como controlar, fazer o controle. A heparina já começa a ser um manejo intra-hospitalar, que vai ser para aqueles casos moderados. E corticoide, Fernanda, não esquece. Sim, e o corticoide antes do 5º dia pode ser pior. Alan? Sim, já vou desligar aqui. Pronto. O corticoide antes do 5º dia pode ser deletério, porque você vai estar com, se quiser projetar lá aquele slide das fases do Covid, a gente tem a fase do Covid, né? Vamos só pôr aqui para eu. Lá para trás. Já tô buscando aqui. Aí, ó. Então, o que a gente tem, né? A gente tem que até o 5º dia você está na replicação viral, tá? Até o 7º, né? Do 7º ao 10º é a fase pulmonar, tá? E aí é onde, na verdade, a paciente começa a ter sintoma respiratório, né? Nessa variante P1, como o Alan disse, esses sintomas respiratórios, às vezes, estão vindo depois do 12º, 13º dia, tanto que a gente está pedindo para monitorar essa paciente que está com sintomas leves, para além do 10º dia, né? Até o 14º, vai ser a revisão que nós vamos colocar agora no próximo edição do manual. Agora, quando ela precisa de oxigênio, que já encerrou a fase de replicação viral, que dificilmente ela vai precisar de oxigênio antes do 7º dia, é a hora em que a gente usa o corticoide, mas se essa paciente precisar de oxigênio, ela também vai tomar o corticoide internada, gente. Então, heparina e corticoide é um manejo clínico da paciente internada. Então, como que a gente melhora a evolução? Já sabido por todos os estudos que tiveram, recovery e todos os outros, na grávida não é diferente. A partir do 7º dia, necessitou de internação hospitalar, corticoide, necessitou de internação hospitalar com suporte ventilatório, heparina profilática. Quando é que a gente amplia a heparina para uma dose intermediária ou terapêutica? Como vocês fizeram, na hora que essa paciente vai para uma ventilação mecânica, no mínimo ela tem que ganhar a heparina em doses maiores, que seria 1 miligrama por quilo dia, tá? Então, em torno de 80 miligramas na paciente em peso médio de 70. A anticoagulação terapêutica, a gente, na verdade, deixa para aqueles casos onde a gente faz o diagnóstico de um tromboembolismo venoso, tá? Ou por uma angiotoma, um TEP, ou uma trombose pélvica, que às vezes acontece nas pacientes puérperas, ou para aquelas pacientes que vão para ventilação mecânica por membranas extracorpóreas, o ECMO, né? Agora, na paciente em UTI, no mínimo, ela tem que ganhar uma anticoagulação que progride quando entra na ventilação assistida mecânica invasiva, ela tem que ganhar uma anticoagulação um pouquinho maior, né? Ou quando aquela que vai também para regime de hemodiálise. Essas são a ideia da gente progredir. Eu quero voltar no antibiótico. O antibiótico, na suspeita de febre persistente, você faz pode ser do COVID, mas você faz a hipótese de uma infecção secundária, tá? E aí, a gente, pensando na paciente que interna da comunidade, a gente entra com ceftriaxone e ácitro pensando numa pneumonia comunitária. Vocês viram que a paciente evoluiu mal do ponto de vista infeccioso e foi escalonado antibiótico pelo menos 3 vezes. E é esse o manejo mesmo, tá? Assim, já se persistência febril tem 2 dias de ceftriaxone ácido, que era o que ela tinha, ela persistiu com parâmetros infecciosos ruins e ela tinha consolidação em base, né? Então, que sugeria também uma infecção secundária, que a tomo dela, a Regina chama atenção aqui, que a tomo dela não era tão grave do ponto de vista de vidro fosco, né? Então, ela tinha entre 25% e 50% de acometimento de vidro fosco, mas ela tinha consolidação em bases que fala a favor de uma infecção secundária, então mantém-se
o antibiótico, mas talvez essa moça tenha falhado o antibiótico pensando na comunidade, porque ela já era profissional de saúde, né? Então, eu acho que talvez ela já tivesse uma flora aí um pouquinho mais selecionada, e vocês fizeram muito, muito, muito bem de escalonar com 2 dias. 2 dias, mantém febre, tem que escalonar. Tá? Então, e antibiótico, por que eu estou falando isso? Se a paciente não tiver indicação ou suspeita de infecção bacteriana, não adianta a gente ficar assistindo com antibiótico, tá? Porque isso mais para aquela paciente moderada que você manteve em enfermaria, né? Então, assim, na ausência de parâmetros, você não tem imagem de infecção bacteriana, suspende o antibiótico. Mas essa piorou, essa teve que escalonar. Tá? Então, oi, dá para, gente, vamos fechar os microfones quem não estiver falando, por favor? Karen, você pode fechar? Obrigada. E a outra coisa do corticoide, queria só mais uma ressalva, também um outro ponto de parabéns para a equipe. Quando vocês, apesar de serem pressionados para resolver o caso, chegou um momento que vocês viram que elas estavam febril e tudo mais, que pode ser que deteriore e tenhamos que resolver, vocês optaram por usar dexametasona 6 mg de 12 em 12 horas, 2 dias, que é uma dose um pouquinho superior do que a gente usa pensando só no COVID, né? Mas já pensando na maturação pulmonar. Então, é isso mesmo, acho que assim, quando a gente pensa em maturação pulmonar e a paciente não precisa do corticoide do ponto de vista respiratório, a gente usa a betametasona, que é onde a gente tem a expertise, mas se ela está precisando também de um benefício materno, a betametasona não tem benefício materno, então a gente mantém a Dexa 6 mg de 12 em 12, é uma coisa meio empírica que a gente está fazendo, tem literatura do passado, não era a nossa droga de eleição, mas pensando em atingir mãe e feto, dar um benefício para ambos, essa é a opção. Alan, você quer complementar? Não, tá perfeito. A única coisa que eu acho que é interessante, que a gente chama atenção, sempre para paciente primária, né, com quadro leve, que a gente comentou, que é muito importante que a gente acompanhe essa gestante desde o 7º dia até o 14º dia com ligações diárias. Porque se ela está com quadro leve, é muito importante e aí tem que ter uma estrutura muito boa dentro da UBS para essa ligação diária com a paciente, porque se ela apresentar dispneia, ela tem que internar. E muitas vezes o que a gente está reparando é que essa logística vem falhando do ponto de vista de ligação e atingir essa paciente não é o caso aqui, né? Mas a gente sabe que isso está acontecendo na maioria dos estados do nosso país. E o atendimento precoce dessas pacientes pode mudar, de fato, o destino delas lá no final. Não chegar num quadro tão grave, já receber suporte ventilatório e não ter nenhum prejuízo fetal, tá bom? Acho que isso lá no começo também é bastante interessante, mas eu reforço aí que a Fernanda falou que a conduta realmente, principalmente em terapia intensiva, foi realmente notável, né? Uma coisa muito bacana mesmo de se ver. E outro detalhe que eu acho interessante, que acho que a gente até, não sei se já posso falar, porque no final evoluiu para pré-eclâmpsia, né? Que tem um detalhe muito interessante que eu queria mostrar para vocês, que algumas doenças, elas aumentam o risco na vigência do COVID, tá bom? Por exemplo, a pré-eclâmpsia que aconteceu aí, tem um aumento de risco de 1,76 de risco relativo. Aí o resto, todo mundo já sabe, né? Infecção grave, admissão de UTI, mortalidade 22 vezes, né? O parto prematuro está errado aqui, tá bom? É 1,6 vezes, mais ou menos. Morbidade neonatal grave 2,6 e morbidade perinatal grave 2,1. Aqui é 1,6, tá bom? Alan, eu só queria fazer um parênteses, eu que sou a mulher da hipertensão, que eu tenho dúvida se isso foi um caso de pré-eclâmpsia. Ou se foi o pré-eclâmpsia-like, né? Ou se foi um help-like da COVID, tá? Por quê? O problema é muito difícil, né? A gente foi a nossa maior dificuldade, inclusive. Porque se tivesse o soluble fluid do VLGF, seria fácil, né?
Quando a gente tem o soluble fit PLGF, a gente pode ver e tentar confirmar, mas é difícil. Não, então, eu acho que é muito difícil falar que foi HELP, gente, porque não teve plaquetopenia, tá? Exato. Então, assim, que é uma alteração que acontece antes até de a gente ver a bilirrubina subir. Outra questão, que a bilirrubina que subiu foi a bilirrubina direta, pensando em lesão hepática, canalicular e não hemólise, tá? Então, eu acho que esse caso, tá, é lógico que no dia seguinte, né, na hora que faz o 20/12, ótimo que vocês não resolveram por causa disso, vocês resolveram porque a paciente fez uma crise hipertensiva, eu acho que talvez do COVID, com uma hepatotoxicidade, que pode ser do COVID ou da infecção, tá? Então, deve uma alteração de vitalidade que foi importante fazer a resolução. Mas para fechar, para a eclâmpsia, gente, não teve, a plaquetopenia é muito anterior a você ter uma alteração de bilirrubinas, né? Tanto que a gente não vê mais alteração de bilirrubina, a gente vê, eu via quando eu era residente, porque a gente chegava nos casos de HELP avançado. Então, eu acho, o que fala contra é que normalmente na HELP-like, que é essa lesão só do COVID no fígado, tá? Você não tem aumento de DHL que vocês tinham. Mas o DHL, a gente tem que lembrar que é um marcador inespecífico. Numa infecção grave, essa moça estava vindo num quadro arrastado, infeccioso, você pode ter aumento de DHL também. Mas, de qualquer maneira, não muda a gravidade, né? Seja um COVID grave atingindo o fígado, que piorou aí a condição clínica materna e eu acho que essa moça piora não por causa do COVID, eu acho que ela piora por causa da infecção secundária que ela tem, tá? Ela tem uma infecção secundária de difícil controle. Vocês vejam que vocês estavam tão certos em não resolver, tão certos que ela melhorou muito, 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 mas infelizmente pela falha de extubação, que a gente vê isso com certa frequência, ela teve um agravamento infeccioso, teve que escalonar pela terceira vez o antibiótico depois que reintubou, tá? Que é comum também na paciente poliinvadida, quando tem falha de extubação e tudo mais, né? Mas de qualquer maneira, é isso, assim. E vocês seguraram até a resolução. Duas questões, né? Que, primeiro, a atonia a gente tem visto nessas pacientes que estão entubadas, bloqueio, não sei se pelo bloqueio neuromuscular, neuromotor, que elas estão, assim, é uma paciente que está inflamada do ponto de vista sistêmico, né, então, a gente tem visto, não tivemos que fazer Belint nas nossas resoluções de UTI, mas a gente usou bastante misoprostol, eu quero dizer, tá, porque era acabar a cesárea imediatamente, a gente via lá o útero mais atônico e vocês prontamente resolveram, mais um ponto de parabenização, né, que a gente resolve, o Belint é uma conduta conservadora e vocês conseguiram, tá? Em relação ao déficit, né, só uma coisa que eu queria comentar mais para o fim, né, vocês viram que, ok, ela estava difícil de estubar, difícil de sair da UTI por causa do quadro infeccioso. Eu não sei se, todo mundo fala assim, não, faz o parto melhora só se ela tivesse sido estubada no dia seguinte, tá? Vocês viram que ela ainda continua no manejo de antibióticos, que foi o que ela piorou, ela piora da hipertensão pelo COVID, então ela tem um acometimento multissistêmico do COVID, que eu acho que é um caso de difícil manejo e tudo mais. Mas vocês ganharam praticamente uma semana, né, quase 10 dias, se não me engano, né, para a resolução. Então, para esse recém-nascido, faz toda a diferença do universo também. Vocês fizeram um corticóide para maturação pulmonar. Então, eu só queria dizer e dar os parabéns. E por último, aí depois se a gente for para passar para lá, eu quero ver se a Aula tem mais alguma consideração antes esse déficit de força, né, essa moça teve um AVC isquêmico, né, assim, eu acho que talvez pela crise hipertensiva, enfim, né, mas mesmo aquelas que não têm imagem elas saem dessa intubação com o uso de droga sedada há muito tempo, extremamente desabilitadas, tá? E aí os serviços também têm que pensar num jeito de acolher essas mães, essas mulheres, porque elas, não raro, elas saem puérperas e desabilitadas, então elas, assim, às vezes com necessidade de O2, esse déficit muscular, no caso dela era focal por causa do AVC isquêmico, mas vocês têm déficit de força, nós tivemos uma lá que está saindo gestante, ficou entubada 1 mês, nós não fizemos o parto, ela está saindo com 28 semanas, e a gente teve que retardar a alta dela em 15 dias,
para habilitá-la muscularmente novamente para as atividades diárias domésticas. Então, isso também é um problema que a gente tem que pensar em termos de logística, nos gestores, como é que a gente absorve, porque, às vezes, a maternidade de alto risco não tem um ambulatório de alto risco, ela só recebe para resolução, mas tem que ter alguém que as receba de volta para fazer essa habilitação depois. Legal. Acho que uma coisa legal de comentar é que se a paciente tiver febre e ela tiver com quadro abaixo de 48 horas, para a gente não esquecer do oseltamivir, do Tamiflu, que a gente tem que dar para essa paciente, porque a gente ainda tem aí a questão da influenza. E outra coisa é que a cobertura vacinal da influenza está muito pequena, né? Pelo menos aqui em São Paulo está muito ruim. Então, para a gente estimular as gestantes para que tomem a vacina da influenza, para que a gente não tenha um problema, resolva um problema e tenha outro, né, no lugar. E a gente tem ali uma quantidade grande de casos não resolvidos, e o que a gente vê é que antigamente a gente até colhia o influenza, hoje em dia a gente só colhe o Covid, então realmente não está nem investigando, né? Tem esse problema, tá bom? Então, em quadros moderados, vou reforçar, que a gente vai entrar com antibiótico, que a gente vai entrar com heparina, que a gente vai entrar com corticoterapia, ou seja, paciente internada, paciente ambulatorial, não se usa isso. E antes do 7º dia, não utilizar a corticoterapia nessas pacientes, tá bom? E acho que é isso de inicial. E eu também queria dizer uma coisa que acho que é bacana, que é a que a gente comentou em relação à vitalidade, né, Fê? Você tinha falado, tudo, acho que é interessante. A gente vai mudar isso na atualização do manual, e o que a gente vai colocar como indicação de parto, de fato, é a cardiotocografia, né? Eu que faço fetal, eu poderia aqui, né, por conflito de interesse, defender aqui o ultrassom, né? Mas não é o caso. Então, a gente tem casos, de fato, de oligoâmnio, que o feto a gente deixou e evoluiu super bem mesmo. Tá? O oligoâmnio acaba acontecendo até pelo fato de fazer um balanço negativo dentro da unidade de terapia intensiva. Então, eu vi também, um detalhe que vocês falaram, que vocês insistiram quando houve ali uma certa redução do líquido amniótico, para uma oligúria, tudo, e para melhorar o balanço hídrico. Isso é muito importante, né? Então, a gestante tem que ficar com aquele balanço hídrico quase zero. Lembrando que quando a gente coloca o catéter nasal de alto fluxo, aquilo rouba muita água também, desidrata a paciente. Então, a gente tem que imaginar que não só a água sai pela urina, mas a gente tem que lembrar também que ela pode sair por via respiratória, né? Então, acaba ficando que, se a gente tiver bradicardia fetal persistente, taquicardia fetal persistente, presença de desacelerações tardias ou desacelerações variáveis de repetição, tá, associadas ou não à diminuição da variabilidade, a gente vai indicar resolução. Lembrando que se a paciente está sedada, a variabilidade vai estar baixa. Isso não é indicação de resolução, tá bom? E o líquido, o perfil, eles vão acabar realmente caindo em desuso. O Doppler, ele só tem utilidade para aquelas pacientes que têm patologias que podem alterar o Doppler. Uma pré-eclâmpsia, uma restrição de crescimento. Se não houver isso, a gente não... realmente o Doppler não tem grande utilidade. Daí essa questão de que não conseguiu fazer ultrassom, tudo, de fato, é importante fazer, mas vocês estavam fazendo a coisa certa, fazendo a cardiotoco já. Então fiquem bem tranquilos que a conduta foi corretíssima. Aproveitando o gancho, Alan, tem uma Sim. pergunta no chat, eu já vou dar a palavra também depois para a Dianara, que pediu, o Irian, algumas pessoas que pediram para levantar a mão. Só para fechar essa questão da vitalidade, o Jaeder fala aqui da sugestão daquela paciente que fica em casa, de fazer vitalidade nos 7 dias. O que a gente sugere, Jaeder, até para ela não se expor, não expor o risco de transmitir a doença, é que ela, no dia que ela foi testada, ela seja avaliada, né? O teste seja dado ela seja avaliada da vitalidade. A paciente que não está em oxigenoterapia, o COVID não é capaz de fazer uma deterioração do bem-estar fetal. O bem-estar fetal é alterado inicialmente pelo parâmetro de oxigenação materna. Então, só na fase inflamatória, a gente não vê alterações. A mãe e o feto estão bem ainda nessa fase nesses 7 dias, tá? E, obviamente, passado 10 dias, se ela não desenvolveu nenhum sintoma
mais grave, e ela continua assintomática, essa grávida tem que ser reavaliada presencialmente depois de 10 dias e fazer o segmento pré-natal quando ela passa a não transmitir mais o vírus. Então, assim, não tem muito um sentido da gente tirá-la desse isolamento domiciliar se ela tem sintomas leves, se você avaliou ela inicialmente quando você colheu o PCR, tá? Então, essa é uma das coisas, tá? O Jeder também pergunta qual que é o momento, aquela paciente que está hipossintomática e no termo, se a gente deve fazer o parto depois de 10 a 14 dias, tá? Nós tivemos, eu sempre conto esse caso, tá? Porque assim, nós tivemos uma paciente que chega no HU recentemente, com 40 semanas e 1 dia, para fazer a avaliação de vitalidade fetal até 41 a 42 semanas, tá? E tinha sintomas gripais. Testamos, ela deu positivo. Aí, como ela precisava fazer a avaliação de vitalidade fetal e estava com sintomas mínimos, a gente decidiu interná-la no HC, porque é onde a gente interna os casos com Covid, para fazer a vitalidade. Estávamos seguindo no pós-data ela, porque ela estava aí sem sintomas, só uma coriza leve e tudo mais. E essa moça, a gente pretendia fazer o parto com 10 dias, se ela se mantivesse assintomática. Com 7 dias, ela começou com uma dispneia leve e precisou de catéter de O2. Seguramos a resolução porque a vitalidade estava boa. No 8º para o 9º dia, porque a gente ia fazer quando ela melhorasse dos sintomas Covid. No 8º para o 9º dia, ela entrou em trabalho de parto e ela acabou fazendo uma cesárea por mecônio intraparto, tá? 9º dia, tá? Ficou bem oligossintomática, um catéterzinho de O2, 1 litro, no 11º dia, 2 dias depois do parto, essa moça piorou o respiratório abruptamente, foi entubada, encontra-se entubada há 3 semanas, é uma das piores pacientes que a gente tem na UTI do HC nesse momento, tá? E eu tenho certeza absoluta que o parto que a gente tentou evitar, mas que a natureza não evitou, contribuiu para o agravamento de saúde dessa moça, tá? Então, vocês verem, caso leve, fez um parto com caso leve, com 40 semanas e 4 dias, porque entrou em trabalho de parto, tá? E a evolução foi desfavorável. Eu acho que a gente ainda não tem elementos, o que a gente sabe é um trabalho em pacientes não gestantes, que qualquer procedimento cirúrgico, seja ele até uma vesícula, né, que foi feito em pacientes não gestantes, esse trabalho, mesmo na paciente assintomática, piora a evolução da doença. Então, a gente espera, qual é o melhor momento para resolver a paciente hipoóligo-sintomática 37 a 38 semanas? Espera passar o Covid, tá? E monitora o feto. Tá? Senhora Rosiane, quer falar alguma coisa, senhora? Levantou a mão? Não, eu tinha levantado a mão, mas é que passou o time, era porque hoje mesmo eu estava discutindo isso, né? Um caso que chega com a paciente tendo proteinúria, com hipertensão e uma queixa COVID. É pré-eclâmpsia, não é pré-eclâmpsia, sulfata ou não sulfata, né? Essa é outra questão que está mal resolvida, né? E que, na verdade, você começa a tratar e se abaixa a pressão, mas eu acho que, a não ser que ela tenha um quadro de iminência de eclâmpsia, não vai sulfatar. Eu imagino que eles tenham sulfatado, não sei se pela pré-eclâmpsia, também por neuroproteção fetal, enfim, mas de qualquer maneira eu tenho dúvidas também. Não estou falando nesse caso, que eu acho que estava tudo certo, Fernanda, mas no geral, assim, quando chega e você não consegue ter a certeza que é uma iminência de eclâmpsia, né? E que em outros casos você sempre pensa no sulfato a hora que chega, né? E que com o Covid isso está meio que assim, acho que a gente não tem uma resposta ainda totalmente... Acho que vamos ter que aprender mais, professora. Pois eu também, na hora que esses casos de hipertensão grave acontecem no Covid, sempre gera dúvida, né? Pois é. O Yurian está com a mão levantada, você que gostaria de falar, Yurian? Tem que abrir o microfone. Agora me ouvem? Boa tarde. Eu só queria recalcar, queria parabenizar a equipe pela apresentação do caso e
Doctora Fernanda, doctora Josiane, doctora Sue, que prácticamente yo estoy presente en todos los debates y prácticamente mi fala es la misma, pero mi fala prácticamente es igual porque cada día es un estado diferente. Y entonces, yo me siento muy contente hoy porque, en primer lugar, la sala tiene más de 95 personas. O sea, cada día estamos logrando una mayor participación de médicos en estos debates. Quería enfatizar también a los gestores de salud, lograr que estos fluxogramas, estos manuales que ustedes están debatiendo, que llegue a la unidad básica de salud, que llegue a la SUPA, que llegue a los prontos socorros, que estén en todos las consultas de los hospitales. A semana pasada tenía un gestor presente que hasta incluso después de mi fala, él falou, olha, desde hoy yo voy a controlar y voy a tratar de que todos esos manuales, esos fluxogramas, fiquen las consultas, fiquen las VS, lograr incrementar a presencia de los médicos da atención primaria da saúde a estos debates. Y muy importante lograr la internación domiciliar de todas estas pacientes que tengan un atendimento com sintomas leves. Muito obrigado. Obrigada a você, Irian. Irian, assim, ele já virou nosso assíduo participante. Você é do Sul, né, Irian? Não, eu sou de Brasília. Ah, de Brasília, mas... mas ele participa, e ele é intensivista, ele foi o primeiro que eu ouvi falando assim, mais intensivistas têm que participar dessas discussões de caso, né? E eu acho que é isso, acho que a gente tem que promover esse... Às vezes eu me limito ao debate da parte do intensivista porque ainda não tenho meu diploma validado para poder trabalhar no Brasil. Então, o que trato é minha experiência de intensivismo e minha experiência principalmente da atenção primária de saúde. Não, mas perfeito, mas eu acho que a gente precisa realmente promover esse intercâmbio, né? Vocês viram que as meninas, você viu pela discussão do caso que as meninas ali, elas foram tenazes em não resolver o caso, mas foram 6 dias, todo dia que elas iam discutir o caso na enfermaria, lá na UTI, e queriam que elas fizessem o parto, né? E quase que esse parto não foi feito prematuro, gente, porque essa moça, ela só piorou porque ela teve um agravamento na falha de extubação, que é uma coisa que pode acontecer. Vocês viram que ela estava melhorando, aí ela teve uma falha de extubação, foi reinvadida, na reinvasão ela infectou novamente, tá? Eu acho que foi aí que ela teve uma piora clínica. Então, vocês verem que vocês foram tenazes e quase vocês conseguiram dar alta para ela, gestante ainda, tá? Essa moça que eu falei que está desabilitada, que a gente deu alta, o neném dela chama Pedro Henrique, aí, que está na barriga, ela internou com 22 semanas, está tendo alta com 30, tá? Ela ficou 8 semanas internadas, 4 entubadas. E a gente vai para o pré-natal, e ela foi na alta, foi uma festa alta dessa moça, que foi na sexta-feira, ela falou assim, vou voltar, vejo vocês na internação quando eu vier com 9 meses para o meu parto, né? Então, e é isso que a gente quer, é isso que a gente tenta manejar para ser, tá? Mas, obviamente, tem horas que não dá, né? Alan, você... Acho que é legal, sim, se a Karen pudesse colocar aí para a gente o link das videoaulas, acho que seria interessante, porque assim, o ato de pronar é um ato muito difícil e é um ato que de fato, gera uma certa animosidade com o pessoal da UTI, vocês devem ter vivido isso, né? E é legal isso, essa videoaula é muito bacana mesmo, tá? Sobre a pronação, o HC desenvolveu até um colchão, né, para um buraco no meio para a barriga da gestante, mas é muito interessante que a gente aprenda como pronar e que mostre esse link para o pessoal da UTI. E a interação com os médicos da UTI, reuniões, às vezes, em conjunto, acho que são fundamentais. Essa integração com o pessoal da UTI e da obstetrícia, antes de acontecer o caso, talvez seja a coisa mais importante de todas, para que a gente não chegue nesse momento e precise ficar brigando para não resolver
e brigando para pronar. Talvez a antecipação disso e aí tomar as decisões em conjunto sejam muito melhores. E esse vídeo consegue ajudar muito, né, ensinar como pronar e etc. E foi o que vocês fizeram, né, na piora do drive respiratório ali, da insuficiência respiratória, vocês pronaram, que foi espetacular, tá bom? Isso acho que é uma coisa legal, né, Fê? Então, só para ilustrar ainda com esse mesmo caso que eu estou falando dessa internação prolongada, essa moça, ela internou muito grave, né, com 23 semanas. E ela foi pronada 7 vezes, tá? Porque ela respondia muito bem à prona. 5 das vezes já com um feto viável, né? Mas a gente só conseguiu essa façanha porque nós estamos desde janeiro com uma UTI só de gestantes, aonde um assistente, como eu, da plantão, e é o estágio obrigatório do nosso R2. Então, a gente passa lá o tempo inteiro, né? Então, assim, a gente fica como interconsultor das puérperas e a gente como intensivista das gestantes, né? O nosso residente, obviamente com supervisão do intensivista. E aí, gente, eu quero dizer que eu estou dentro de um hospital, escola, que era referência do Covid, desde o ano passado, e essa tranquilidade com esse diálogo com a UTI, a gente só ganhou de verdade esse ano, quando a gente foi ter uma UTI que era nossa, tá? E essa é uma fala também, que eu acho que assim, o professor Secati na Unicamp sempre fala que a UTI de gestante tem que ser uma UTI diferente, né? Essa conversa começou... Tchau, professora Rosiane. Tchau, tchau. Desculpa que eu tenho uma outra reunião daqui a pouco. Um abraço. Tá ótimo, foi um prazer tê-la conosco. Porque, na verdade, o manejo é muito diferente, né? Assim, você vê, no Covid a gente tem os parâmetros respiratórios diferentes. Pensando não só na saturação, que é 95% de saturação nosso alvo, quando no não gestante é 92%, pensando na frequência respiratória, que não adianta essa mãe fazer esforço respiratório e mesmo saturando, porque a grávida, normalmente, ela é uma pessoa rígida, jovem, que a corda dela estica cardiovascular, mas de repente ela também está no segundo e no final do segundo trimestre, terceiro trimestre, ela está no máximo da adaptação cardiovascular dela, a corda estica, mas quando rompe de uma vez. A gente já viu o paciente entrando em falência cardíaca, comprometimento neurológico por hipoxigenação, porque estava insistindo não só na saturação, mas naquela questão do esforço respiratório. E outra coisa que às vezes o pessoal não leva em consideração nos parâmetros de paciente entubada, você entuba um paciente com Covid, a UTI tolera até PCO2 até de 60, 65. E a grávida, se ela fizer PCO2 acima de 45, esse feto chega na placenta, ele não consegue fazer troca de CO2 na placenta, porque o PCO2 da mãe está maior. Então, porque é feito por osmose, né? Troca simples. Então, é um feto que vai começar a guardar CO2 para ele faz acidose, ele faz acidemia, né? Então, são todos detalhes que ninguém nem pensa, e tem intensivista que nem nunca parou para pensar, porque não tem essa formação, e esse é nosso papel. Nós, obstetras de alto risco, estar lá, nos posicionando mesmo, como disse a professora Rosiane, quem indica o parto, quem indica a via de parto é obstetra, tá? Mas nós já tínhamos um pouco essa briga, porque nós somos referência para atender cardiopata grave, então a gente já tinha esse manejo de cardiopata grave em UTI, essa briga desde sempre, tá? Por quê? Eu brinco que eu falo lá na UTI, eu consegui ver isso muito bem. A gente morre de medo de catéter central e IPA invasiva, né? E eles morrem de medo de neném na barriga. É um contrassenso, porque a gente acha um lindo neném na barriga e tudo bem, e eles fazer essas invasões na UTI é o dia a dia deles. Então, eu acho que a gente tem que dar as mãos, né? Cada um suprir suas dificuldades e para a gente melhorar a assistência dessas gestantes. Concordo 100%. Muito legal. Vocês querem perguntar alguma coisa? Acho que é muito bacana. A professora Sue também está com a gente aqui, né? A professora Sue quer falar alguma coisa, professora? Fala, não, eu só quero cumprimentar as colegas e os colegas que conduziram o caso, realmente tudo que vocês falaram, né? Então, parabéns mesmo. E dizer assim, que eu vejo a Fernanda sempre falando que essa integração, atendimento
multidisciplinar, é muito importante. Essa conversa com os intensivistas é fundamental, né, Fernanda? E eu tenho certeza também que vocês conseguiram isso porque vocês sabiam onde vocês queriam chegar e tinham certeza do que estavam falando, e isso transmitiu segurança para a equipe da UTI, porque vocês não estavam falando do nada, vocês sabiam. E também eu acho que vocês tiveram suporte de alguém que ajudou vocês. Eu acho que a doutora Regina também esteve aí junto, se eu não estou enganada pela conversa toda, então, parabenizar esse trabalho de equipe. Meninas, querem falar alguma coisa finalmente? E a doutora Regina também, a gente gostaria de ouvi-la para depois a gente encerrar. Sim, eu acho que esse caso, a gente teve outros casos de Covid, e no início da pandemia, o ano passado, nós também tivemos uma paciente com 22 semanas que chegou com Covid, foi um caso bem grave, já entubada de outra cidade, e também saiu com o neném, e na época a gente não tinha nenhuma orientação de que, eu não tinha essa consciência de que fazer o parto pioraria ainda mais o quadro de Covid dela. E eu lembro que eu cheguei na UTI e perguntei para o intensivista, que ele me chamou para poder tirar o neném. Eu cheguei na UTI e perguntei, tirar o neném melhor em que para ela? Porque se você me falar que se você melhorar a função pulmonar dela, porque eu estou tirando um neném de 23, 24 semanas, tudo bem, mas eu acho que não vai melhorar muita coisa, não. E essa paciente também, ela saiu com o neném na barriga. Ela ficou durante mais de 30 dias com a gente e saiu com o neném na barriga. Bom, eu acho que a gente só consegue fazer essa conduta, gente, de firmar e colocar que a gente tem que aguardar, não está na hora de tirar, quando a gente tem realmente um bom respaldo. E, assim, aqui a gente tem uma equipe que eu não tenho muita dificuldade de ligar e perguntar, sabe? O que você acha? Estou com um caso assim, 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 me ajuda. Então, eu acho que esse caso, ele foi bem conduzido, sim, porque nós solicitamos, assim, uma consulta por telefone com a Regina, ainda lembro como se fosse hoje, e aí foi até a partir dessa consulta que a gente começou a ficar mais ciente da questão de não realizar partos de imediato, como o CTI pedia para a gente. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente está no interior de Minas Gerais, assim, a sensação que é lá em Belo Horizonte, ou é lá em São Paulo que se tem os conhecimentos, e a gente poder interagir com vocês faz toda a diferença para a gente que está aqui nesse interior. Contar o que a gente está fazendo e pedir socorro, eu acho isso muito importante. A gente queria muito agradecer a Regina, que está sempre à disposição para atender um telefone a qualquer hora, e a gente não tem receio de ligar, não, viu? A gente liga mesmo. A gente pede. Mas é isso. Ficamos muito felizes e agradecidos por participar dessa videoconferência. Foi muito bacana para a gente. Muito obrigada, gente, pelo convite. Eu sou uma peducha. Eu ligo para todo mundo, vou continuar ligando, gente. A gente não faz medicina sozinho. Isso daí é arrogância, viu? Doutora Regina, quer falar alguma coisa, professora? Não, acho que só agradecer a equipe de Montes Claros, né, não só por representar Minas hoje nessa reunião, né, mas pelo carinho e a confiança que eu tenho desses colegas de Montes Claros, né, e acho que faz parte de uma trajetória que eu escolhi para mim, né, eu escolhi compartilhar conhecimento sendo professora por 34 anos, né, e hoje eu escolho manter o compartilhamento de alguma colaboração, de alguma contribuição lá na Secretaria de Estado, aproximando o serviço Estado-Universidade, é uma coisa que me faz feliz, né, e é muito bom ver as coisas acontecendo. Quem agradece imensamente sou eu, tá bom? Muito bom, muito bom. Acho que se ninguém quer perguntar mais nada, acho que a gente pode encerrar, né, Fê? Acho que sim, Alan. Tá bom, muito legal. Muito obrigado para todos aí, né? Para mim foi uma alegria estar aqui com vocês, né? Tem alguma coisa aí? Não, só me despedir, agradecer muito estar aqui com vocês. Estou saindo daqui muito feliz mesmo, porque eu acho que é isso, a gente tem que se firmar um ajuda o outro, como disse a Suê, todo mundo dá a mão, e a gente compartilha o conhecimento, vai fazendo uma rede de conhecimento e de apoio. E, conforme eu disse no início da nossa reunião, eu espero que essa rede que a gente está formando aqui, ela se perpetue para além do Covid.
tá? Porque nós ainda somos um país que temos um desafio em redução de morte materna gigante, que agora a gente não sabe nem como vai ficar, né? Então, que essa rede se perpetue. No que vocês precisarem, podem contar comigo, né? Eu tenho os meus contatos, eu sempre dou, e fico à disposição também, e espero encontrar mais vezes com vocês aí de Minas Gerais nas discussões por aqui. Faremos presentes. Faremos presentes. Tchau, obrigada. Obrigada, Regina.